Portuguesa que reúne a maior contestação em todo o país. Temos connosco o Paulo Santos, presidente da Associação Sindical de Polícias, Joana Bordalo Issá, presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, e também Artur Jorge Girão, presidente do Sindicato dos Funcionários da AIMA, a Agência para as Migrações e Asilo. Boa noite a todos, bem-vindos. Joana Bordalo Issá, começo precisamente por si, por causa da greve no final deste mês. Ela significa que não há entendimento possível com este governo? Boa noite também aos colegas de painel. A Federação Nacional dos Médicos fez de tudo para iniciar as negociações de uma forma rápida, porque o Serviço Nacional de Saúde, de facto, não pode continuar sem médicos e não pode estar 10 meses à espera até ter soluções reais para termos médicos no SNS, porque de facto nós faltamos a faltar à população diariamente. E em relação à negociação e à reunião que tivemos ontem no Ministério da Saúde, a Federação Nacional dos Médicos aceitou incluir todos os pontos propostos pelo Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, que seriam fechados em poucas semanas, mas o Ministério da Saúde quis adiar o início da negociação dos salários base dos médicos, que é uma das medidas que é prioritária. Resolveu atirar isso para 2025, quando nós entendemos que essa negociação tinha que se iniciar imediatamente, para estar encerrada até setembro, para ficar inscrita, portanto, no Orçamento de Estado. Por outro lado, o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, recusou aceitar qualquer dos pontos propostos pela FNAM e que são fundamentais para ter médicos no SNS, nomeadamente a revisão da nossa jornada de trabalho semanal, que continuamos a ser das profissões da administração pública, que continuamos a trabalhar 40 horas e não as 35, além do trabalho extraordinário que estamos todos obrigados a fazer. E também a questão dos médicos internos, que são cerca de 10 mil médicos, são 1/3 da força de trabalho no Serviço Nacional de Saúde e que pura e simplesmente estão fora da carreira, e uma das propostas da FNAM era que eles estivessem dentro da carreira, e isso não acarreta qualquer, portanto, custo extra orçamental. Mas já agora, Joana Bordalo Issá, deixe-me pegar aqui numa ideia de que há uma recusa em aceitar quaisquer pontos apresentados, para perguntar, Paulo Santos, se para a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, ao ouvir o Primeiro-Ministro a utilizar expressões como nem mais um cêntimo, se partilha também esta perspectiva de recusa total em relação às reivindicações que tem feito ao Governo. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade, cumprimentar também os colegas de painel. Bem, eu já tive a oportunidade de dizer publicamente que as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, num momento em que ainda estamos em negociação, foram totalmente infelizes. Aliás, não se percebe bem, sinceramente, se estas declarações do Sr. Primeiro-Ministro correspondem àquilo que se passa no Ministério da Administração Interna. Ou seja, parece que não faz parte do mesmo governo que a Sra. Ministra da Administração Interna faz, uma vez que a Sra. Ministra tem tido uma posição diferente relativamente àquilo que é a posição dos sindicatos nesta matéria. Eu penso que as declarações do Sr. Primeiro-Ministro vêm condicionar, ou poderão condicionar, estas negociações, mas nós não podemos deixar de esgotar aquilo que é a nossa intervenção, porque, aliás, pedimos esta última reunião para poder evoluir nesta questão concreta do suplemento de condição policial, e vamos a esta reunião com muito espírito construtivo, porque queremos ultrapassar esta matéria do suplemento para passar para o tratamento de outras matérias. Se me permite, deixe-me só dizer que a apreciação que se faz destes 3 meses do Governo é um bocadinho difícil, porque é pouco tempo e nós temos um conjunto de sinais que nos permite já fazer algumas apreciações, mas esperamos mais algum tempo para que hajam ou existam respostas às nossas reivindicações. É pouco tempo, mas foram feitas promessas concretas. Sim, nós temos colocado muita discussão em torno deste suplemento de condição policial, apesar de haver muitas matérias para tratar, e era preciso perceber, efetivamente, aquilo que está a acontecer na Polícia de Segurança Pública. Também na área da segurança interna, mas em concreto na Polícia de Segurança Pública. Nós estamos a falar de uma instituição que está totalmente envelhecida, não tem qualquer capacidade operacional. Eu disse à Sra. Ministra, no início destas negociações, que era preciso encarar este processo negocial não só se esgotando naquilo que é o suplemento de condição policial, obviamente tratando dessa matéria em concreto, mas partindo de uma perspectiva de que a polícia não funciona.
A Polícia de Segurança Pública neste momento não tem qualquer capacidade de dar resposta às populações. Temos um conjunto de profissionais envelhecido, fustigado com serviço, aumentaram-se as valências, colocou-se os polícias num regime de quase dedicação a 24 sobre 24, sem qualquer possibilidade de usar uma simples folga. Temos um conjunto de matérias que estão por tratar há muito tempo. Vejam só que desde 2009 não são reestruturados os suplementos na Polícia de Segurança Pública. Desde 2009 temos tido uma perspectiva muito negativa relativamente à posição que os governos anteriores têm tido no tratamento destas matérias. E é por isso que eu digo que esta negociação que está agora em curso, e por isso nós estamos a investir tudo nesta negociação, seria uma boa porta para se abrir por parte do governo para tratar de muitas outras matérias que existem na Polícia de Segurança Pública. Artur Jorge Girão, em relação à Agência para a Integração, Migrações e Asilo, temos ouvido publicamente várias denúncias sobre, enfim, descontentamento de quem precisa de recorrer aos serviços da agência e muito poucas sobre o que acontece lá dentro e a perspectiva dos funcionários. Consegue fazer-nos aqui um quadro das reivindicações que possam ter neste momento perante a pressão que os serviços estão a sentir? Já boa noite, cumprimentar os restantes colegas de painel, agradecer o convite e a temática é sempre importante neste balanço que se faz sobre os quase 100 dias de governo, inclui-se o tema das migrações. A questão das migrações é estratégica para o país, agora é comumente aceite, é um tema que finalmente entrou na agenda das prioridades do governo e, portanto, isso para nós deixa-nos satisfeitos porque esperamos ver uma estratégia para esta nossa área de atuação. Respondendo diretamente à pergunta que me formulou, o estado de espírito dos trabalhadores é cansaço e alguma frustração. Queremos fazer mais, queremos fazer melhor. A ideia que passa dos trabalhadores para fora não é exatamente aquela que está do lado dentro e queremos fazer isso mesmo, só que estamos com pouca capacidade porque faltam-nos pessoas, faltam-nos alguma modernização tecnológica que a pouco e pouco vai aparecer enfim, aquilo que nós pedimos nas reuniões que temos tido com a tutela é que se defina uma estratégia, que ela está aí, está definida, o plano das migrações. Dentro da mesma tem lá duas questões importantes, como a dignificação das carreiras dos trabalhadores, é uma das medidas do programa, que é óbvio, uma delas constará exatamente na definição de prémios de produtividade por objetivos. Enfim, iremos em breve começar a negociar isso, achamos que é importante trazer aqui também alguma motivação sobretudo, uma reorganização de toda esta área. A AIMA nasceu enfim, não vale a pena regressar a esta matéria com uma série de dependências. Partiu já de um ponto de grande pressão para começar a trabalhar. Sim. Eu tenho uma pergunta que é para os três. Estamos a ouvir aqui várias reivindicações diferentes feitas ao Governo. E começando por si, Joana Bordalo e Sá, reconhece que pode não haver capacidade para responder a todas as exigências dos diferentes setores? O que a Federação Nacional dos Médicos entende é que o Estado tem, portanto, vários setores e que todos eles são importantes. A saúde, a educação, a segurança, portanto, e é uma questão mais de vontade política e deste governo querer ou não alocar, portanto, orçamento para tratar dos vários setores. E qualquer que seja o setor, e neste aspecto os médicos não são diferentes, o investimento principal e basilar que tem que acontecer é nos recursos humanos, é nos seus profissionais. E no caso dos médicos em particular, de facto nós fazemos mesmo falta no Serviço Nacional de Saúde. Não há falta de médicos em Portugal, mas há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos 60 mil médicos em Portugal, apenas metade está no Serviço Nacional de Saúde, sendo que destes 30 mil, nós só temos cerca de 20 mil especialistas. Portanto, e para nós estarmos no Serviço Nacional de Saúde, é preciso, de facto, um investimento sério, honesto e correto nos nossos salários base. Porque nós não queremos continuar a viver ou sermos obrigados
a ter que fazer horas e horas e horas extraordinárias, ou então termos um vencimento baseado em suplementos ou incentivos. O que faz sentido é que a remuneração base, o nosso salário base, seja digno, seja justo, para nós não continuarmos a ser dos médicos mais mal pagos a nível europeu. No entanto, para a Federação Nacional dos Médicos, lá está, não é só uma questão salarial, é uma questão que tem muito a ver com as nossas condições de trabalho, com o nosso dia-a-dia, com a organização da nossa carreira, também da nossa progressão. E isto é um bocadinho transversal, entendemos nós, um bocado para todas as áreas. Mas lá está, isto é uma escolha de vontade política deste governo, ter ou não, em investir nos vários setores e nos seus profissionais, nos seus trabalhadores, nos vários setores do Mas Estado. sendo transversal, Paulo Santos, teme que de alguma forma as vossas reivindicações dos polícias possam ficar para trás se outros assuntos forem tidos como prioritários, porque o orçamento é limitado, não é ilimitado? Tememos de facto isso, por isso é que entendemos que esta negociação que está em curso seria uma janela de oportunidade para resolver muitas questões que estão pendentes. Eu relembro e subscrevo um pouco daquilo que já foi dito, mas a verdade é que as questões que assolam o funcionamento da instituição PSP, no caso da Segurança Interna, e os seus profissionais, não são só questões socioprofissionais. Aliás, temos visto muitos comentadores da praça a comentar sem qualquer conhecimento de causa, muitas vezes a pronunciarem sem qualquer rigor sobre aquilo que está em causa. Aquilo que nós temos dito à ASP, junto do Governo, é que não podem olhar para aquilo que nós dizemos só numa perspectiva de um conjunto de pessoas que está ali a exercer pressão para ter mais direitos. Eu acabei por dizer há pouco e reitero, a polícia não tem qualquer capacidade hoje de responder às solicitações das populações. Se este governo quiser resolver os problemas, deve dar passos concretos e efetivos. Não pode é continuar com aquilo que foi feito nos governos anteriores, a fazer de conta que se faz, a fazer umas folhas Excel e, de facto, aqui a dar provas que não existem no concreto. Eu vou dar dois exemplos muito concretos. Veja-se que foi anunciado com pompa e circunstância o plano de videovigilância e das bodycams. A pergunta que eu faço é, onde é que estão as câmaras? Foi uma medida política, fez-se muito alarido, muita publicidade, vendeu-se essa ideia, não existem câmaras. Fala-se do acelerador das carreiras, dos índices moderatórios. Para a PSP, como é que está esse processo? Existe, não existe? Nós hoje não temos qualquer capacidade de resposta para responder às solicitações das populações. Temos um crime cada vez mais complexo, temos uma dinâmica social fruto das migrações, fruto do turismo, que obriga a um maior investimento, principalmente nos recursos humanos. Ele não está a ser feito porque não há atratividade na carreira, não há candidatos, não se consegue dar resposta daquilo que existe. Com a pressão, sobretudo, das migrações, o Governo quer fazer, por exemplo, regressar os ex-inspectores do CEF para trabalhos administrativos, no fundo, para regularizar algumas das situações de imigrantes. Isto é uma solução que para os funcionários da AIMA pode fazer algum sentido? Ainda não conhecemos ao detalhe essa medida. Não há dúvida nenhuma que os inspectores do CEF, a maior parte deles, é sabido de fazer um trabalho administrativo, portanto não será uma novidade no desempenho de funções. Eu creio que isso ainda será uma ideia que terá que ser devidamente trabalhada, ainda não temos dados concretos nem objetivos de como é que esse processo se poderá suceder. Não veria isso de uma forma crítica. Presumo que ainda será objeto até de uma própria análise de uma estrutura devidamente pensada, até porque estão em outras funções. Uma das questões essenciais quando foi o fim do CEF foi separar as funções administrativas das policiais. Obviamente nada nos choca que numa altura, num modelo de transição e durante um período devidamente limitado prestem algum serviço de apoio à AIMA, e aí obviamente estaremos porque na verdade estamos pelo lado da solução e precisamos rapidamente de resolver estas questões de pressão que está migratória que está sobre os balcões da AIMA neste momento. Quero agradecer aos três terem estado connosco, com as preocupações destas três áreas essenciais para o normal funcionamento do país. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, obrigado.